Nessa aula nós vamos abordar aqui então a parte de resultados listagens, né? Então, ou seja, tudo que eu necessitar em nível de números, né, nas listas, né, em listas, então eu vou solicitar através de resultados, né? Então, o que que eu posso? Eu posso, por exemplo, ver o que eu tenho em nível de ações, né, todas as ações, as listagens referente aos esforços, se a minha estrutura está deslocando ou não, quanto que esses nós estão deslocando, né? Os esforços nas barras, né? Com os nós, que na verdade, né? O que vai acontecer, reações, né? E assim por diante. Então, primeiramente, se eu desejo, no caso, uma listagem completa, então eu vou entrar aqui primeiramente em listagens e eu posso solicitar aqui uma listagem no formato completo, para que eu possa ver tudo que está acontecendo, né? Todos os números, todos os valores. Sim, como eu vou ter reações também, eu vou deixar os pilares voltados para baixo, né? Então nós vamos vir aqui em geometria, filtro de visualização 3D, e aqui em pilares eu posso deixar assim, ó, tá? Para que caso eu necessite, eu possa vê-los. Tá ok. Então vamos lá. Então o que, que nós temos, como eu disse aqui, em nível de ações? Então tudo que eu precisar de listagem de ações, eu posso ver aqui. Então eu tenho ações em barras, em nós, em planos. Em planos, quando nós trabalhamos com lajes maciças, nervuradas, radier, né? Então esses são muros de arrimo que o programa entende como planos. Barras são isso que nós estamos trabalhando. Então vamos lá. Então, por exemplo, eu quero ver, né, as ações nessa barra aqui, ó. Então ele vai me mostrar. Tá vendo? Né? Sabendo que eu tenho o que, ó, o peso próprio, ó, da barra mais as cargas atuantes, tá? Então, quando eu preciso disso, tudo que eu preciso em nível de listagens, se eu precisar, por exemplo, exportar essa tabela aqui em Excel, por exemplo, eu posso. Então, se eu necessitar de mandar isso aí em Excel para algum cliente, eu posso salvar esses números, né? Vamos lá, vamos continuar. Então, eu tenho resultados, listagens, que é o mais comum aí que a gente necessita, são os esforços, né? Então, os esforços, deslocamento. Então, todos os nós do meu projeto, principalmente aqui, olha, onde eu apliquei aqui, olha, no P2, que eu apliquei aquela carga de vento, então ele me empurrou o edifício. Será que isso deslocou muito o meu prédio? Então eu vou ver. Então provavelmente vamos supor que eu queira ver esse nó aqui, quanto que deslocou. Resultados, listagem, eu quero ver em números, tá? Deslocamento. Então, olha, estado de limite último, então ele já vai fazer a majoração das ações, tudo certinho. As hipóteses, desculpe. E aí eu faço aqui minha janelinha aqui, ó. Tá lá, ó. Então o que, que ele fez aqui? Então ele mostrou os valores levando em conta o que? Peso próprio, o Q1, Q2, W1, Q3, Q5. Olha só. Então esses números aqui, quando nós colocamos, nós colocamos os nomes referentes a isso. Que isso que é interessante nós não esquecermos. Então vamos lá, vamos ver o que, que era Q1. Então eu vou vir aqui em dados de cálculo, olha. Opa, desculpa que eu errei aqui, ó. Em dados de cálculo completo. Então eu vou ver aqui o que, que foi que eu considerei quando eu disse Q1, W1, Q5, o que, que se refere, né? Ó. Então deixa eu diminuir mais aqui, vou diminuir mais, para a gente poder entender o que, que nós fizemos. Então vamos lá, deixa eu puxar essa tabela para cima. Tá ok, então eu vou lá, ó. Então aqui ele está mostrando os esforços, tudo direitinho, tal, tá aqui. Olha lá. Então, 0G, peso próprio. Então o que, que ele fez? Ele analisou
o deslocamento, olha, no sentido de x, y e z, só com o peso próprio da estrutura. Depois ele analisou com o Q1. Q1 era só com os revestimentos de lajes, não foi? Depois o Q2. O Q2 era ações normativas. Depois o W1, que era o vento. Ó, W1 vento. Então com o W1, olha, deu 2 centímetros. Olha. E com o Q3, alvenaria, ainda tinha mais um Q5 que nós não pusemos o que exatamente era. E por último, o efeito de primeira ordem aqui, que foi praticamente a soma de todos eles. Então me gerou aqui, olha, né, um deslocamento horizontal, né, porque em x é horizontal, de 3,2 centímetros, tá, ó, em centímetros. Então, um deslocamento horizontal. Então é assim que a gente vai fazer. Por isso que é interessante, muitas vezes quando você for inserir uma tabela dessa, de você inserir também o memorial, os dados de cálculo, tá? Que é para a pessoa que analisar saber exatamente o que você está dizendo. E é assim que nós vamos fazer todas as vezes que nós solicitarmos. Ok, vamos continuar. Então vamos ver aqui, por exemplo, listagens, esforços em nós. O que é esforços em nós? Ele vai mostrar o que está acontecendo com a barra. Então aqui, olha, eu vou clicar nessa barra. Tá aqui, mesma coisa. Eu cliquei na barra, que é a V407. Olha o que ele me mostra em nível de esforço. É muito número, né? Mas é aquilo lá mesmo que nós vimos, ó. Q1, G, W1, tudo certinho. Mas o que quer dizer isso? Então vamos ver diretamente no manual do TCALC aonde que está essa solicitação. Então toda vez que eu precisar, eu posso vir aqui no acento de interrogação e ver. Então, por exemplo, tem um manual aqui de curso que ele relata para a gente, né, o que se trata. Deixa eu diminuir aqui também, para a gente fazer junto. Então eu vou lá em resultados, deixa eu aumentar aqui, listagem de geometria, reações, esforços, esforços em nós. Tá aqui, ó. Então eu vou fechar isso aqui e vamos para a gente entender. Então o que ele está falando aqui? Então ele vai buscar tudo que eram as hipóteses que nós colocamos, né? Então ele vai listar todas as hipóteses que estiver atuando naquela barra, né? E quando você encontrar x, o que quer dizer a hipótese, mx, my, mz, fx e vy, vz, os esforços cortantes, né? Então, mas o interessante é isso aqui, olha. Os esforços axiais de tração, se é positivo é tração e se a compressão é negativo. Então, eu vou diminuir aqui, ó. Então tá aqui. Fx, ó. Então aqui ele vai listar o que eu tô tendo, se eu tô tendo compressão ou tração. Então, nesse caso, o que está acontecendo com ela, né? Os esforços cortantes, atuantes, né? E também aqui, olha, as hipóteses que nós vimos lá. Então eu vou de novo. Quer ver agora? Deixa eu diminuir aqui. Então, por exemplo, eu quero ver, deixa eu limpar, então eu clico aqui, limpar, e volto de novo lá. Listagens, esforços em nós, e clico aqui, olha, nesse pilar. Olha lá, ó. Fx, conforme ele disse, que é compressão, ó. Se é negativo é compressão. Então vamos lá olhar. Olha lá. Fx, olha lá, negativo. Então você viu que quando eu bati o vento, ó, ele deu uma tração no pilar, ó. Quer dizer, se eu fosse trabalhar simplesmente só com o vento, eu teria que trabalhar em nível de tração, ó. Mas o restante é tudo compressão. Tá?
tá? Então, tudo que eu precisar em nível de informação, eu posso utilizar aqui o manual de curso, ok? Vamos continuar. Então, aí eu clico aqui, vou limpar, né? Se eu precisar de mais listagens, né? Deixa eu ver, listagens, esforços, reações, ó. Então, reações é o que está acontecendo lá na fundação. Então, vamos lá. Então, a mesma coisa, estado de limite último de rotura do concreto, eu vou aceitar. Eu vou pegar esse pilar mesmo aqui, ó. Então, vamos ver o que aconteceu. Então, não sei se vocês estão percebendo, tudo sempre é relativo a todas as hipóteses que você inseriu, né? Ele nunca vai dar simplesmente um número. Por isso que quando nós virmos como a gente faz, por exemplo, um relatório de fundação, é impossível nós darmos para quem está solicitando apenas um valor, tá? Então por quê? Porque atua mais do que uma força. Então nós temos momentos e forças atuantes. E tudo nós temos que considerar, porque vai existir situações onde vai haver mais momento do que força vertical, que é o Y, né? O Y a gente já sabe que é vertical. Então isso que nós temos que prestar atenção, né? Então veja só, nesse caso tudo bem, né? Então nós temos uma força de 29 toneladas, né? Nesse nó. E aí a gente sabe, né? De repente um bloco com uma estaca só para 30 toneladas, ainda mais que estamos trabalhando com o estado de limite último, né? Ou seja, já está tudo majorado, não precisa pôr mais nada, né? O próprio programa aqui vai dar. Porque se nós tivéssemos optado, esforços, reações, nós tivéssemos optado por limite de utilização, você vai ver que o valor é o valor puro, ó. Então, eu tenho só 20 toneladas. Então, esse é o valor de números mesmo que nós colocamos. Então, gerou 20 toneladas. Tá? E o estado de limite último, ele passa até o limite mesmo, né? Muito interessante. E continuando, eu ainda tenho ainda mais listagem aqui, olha. Esforços por sessões, né? Também, ó, sempre considerando MZ, ó, MX, MY, MV, MZ, olha, os esforços negativos que nós vemos, resultados, listagens, distorções nos pilares, né? No caso, olha, se você quiser fazer a verificação com o vento, né? Na estrutura, olha lá. E os valores, sempre verificando aqui nos manuais de curso, o que quer dizer a nomenclatura, tá? Resultados, listagens, esforços e as combinações. Todas as combinações necessárias que o software fez em nível desse cálculo, né? Ó. Então ele gerou 76 combinações. E aí ele vai marcar o que é cada uma delas, né? Ó. É muito interessante. Então, na verdade, eu tenho exatamente tudo que eu necessito. Mas isso em nível de esforços. Agora eu tenho os relatórios, quer dizer, relatórios não, as listagens em nível de armadura de barras. Por exemplo, armaduras mais esforços nas vigas, né? O que é isso? Então, deixa eu pegar aquela viga lá. Então, por exemplo, eu quero saber o que está acontecendo aqui na V207, ó. Então tá, eu vou aumentar aqui. Tá aqui, ó. Então a minha viga é 20 por 50, as ações atuantes, ó. Eu tenho aqui as direções, claro, as hipóteses, né, ó. O comprimento dela, então ele dividiu ela em 3, ó, 0, 220, 440. E aqui eu tenho o que? Olha, os momentos e o esforço cortante. E o que foi determinado em nível de AS. Olha, da armadura superior, da inferior. Eu ainda tenho aqui ainda acho que os estribos, isso. Olha lá, os estribos, tá? Não esquecendo sempre que eu posso exportar essa tabela conforme nós já vimos. Eu tenho cliente que muitas vezes ele imprime essa tabela
né? Se ele tem, por exemplo, o software Qt PDF, ó, como eu tenho, então toda vez que ele vai imprimir, ele imprime já em PDF direto. Então ele monta um arquivo em PDF, né? Depois, continuando, eu tenho aqui as listagens de esforço de armaduras de barras, o que? Os pilares. Né? Então aqui eu vou clicar o pilar. Então ele pega sempre a prumada inteira. Tá? Ele sempre vai pegar a prumada inteira. Mesma coisa, ó. Ele começa lá do nível. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui. Ó, ele começa lá do nível 0, ó, até lá de cima do 1000 e 1300. Aqui ele vai te dar aqui, ó, as cargas, ó, ND, quanto que está atuando aqui, olha, o máximo, nos pavimentos, ó, nos níveis, até o final. Os AS, né, ó, as montagens, que ele sugeriu, que ele colocou, e mais aqui os estribos. Então, tudo isso aqui é feito aqui em resultados, listagem, armaduras de barras. Flechas e fissurações, né? Se você quiser aqui, olha, a flecha de ferida, a flecha total, as fissuras, né? A fissuração que você determinou daquele, ó, 0,4, então ele está dentro, ó, tá? Então eu tenho todos os resultados, né? No caso de armadura de barras. Essa peritagem de barras, né, nós vamos olhar aqui, mas na verdade eu vou explicar quando a gente chegar na parte de armaduras o que quer dizer, né? E nós vamos analisar mais esse assunto. Então, e depois esses outros aqui nós vamos ver aqui em relatórios, né, que é o assunto que nós vamos falar na próxima aula. Então esse foi os resultados vendo apenas listagens.